tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma aula de matemática, certo? Vocês vão pegar o livro na página 28, o livro principal, tá? De matemática, na página 28. E o assunto de hoje será dezenas exatas. A gente já aprendeu o que são dezenas, porém, precisamos sempre estar aqui, ó, falando, tá? O assunto novo, dezenas exatas, para fixar o assunto e vocês não esquecer, tá bom? Aprender direitinho, tá? Então, a tia falou na aula passada, dezenas, para vocês lembrar, ó, como a gente escreve dezena. Aí aqui, ó, temos o DEZ, tá? Que é do 10. O nome 10, já o que? Lembra dezena. Então, quando a gente fala dezena, é um grupo com 10, tá? Com 10 elementos, certo? Ó, na página 28, temos uma atividade com um monte de formiguinhas. Então, aqui, circule as formigas formando grupos de 10. Então, vocês vão fazer o quê? Circular 10 formiguinhas, tá? E vai responder preenchendo essa tabela, tá? O grupo de 10 formigas. Quantos grupos você formou? Então, aqui você formou um grupo. Aí, formigas fora do grupo. Sobrou alguma formiga fora do grupo de 10 que você formou? Então, você vai responder. E qual o total das formigas? Quantas unidades de formigas você tem aqui, tá? Nesse grupo. Então, você vai fazer isso preenchendo essas 3 tabelas, tá certo? Na página 29, temos também outro tipo de agrupamento que mostra a dezena exata, tá? Quando formamos grupos de 10 e não sobram elementos fora dos grupos, dizemos que as quantidades são dezenas exatas. Quando contamos de 10 em 10, vamos dizendo que as dezenas exatas na sequência da menor para a maior, tá? Você sabe contar de 10 em 10? Escreva as dezenas exatas que faltam na sequência abaixo. Então, essa contagem de 10 em 10, ela é bem fácil, tá? Você vai só lembrar dos números exatos que finaliza com 0. Por exemplo, o 10, depois o 20, depois 30, 40. Então, vai contando de 10 em 10 e vai preenchendo até chegar no 90, tá? Aqui no livro. E no próximo quesito, temos o seguinte: em cada linha há 10 formigas. Conte as formigas de 10 em 10 e complete a tabela com os totais de cada linha. Então, aqui temos uma dezena que é igual a 10. Você vai escrever por extenso 10. Duas dezenas, então 2 dezenas é 10 mais 10, que é 20. Então, você vai escrever o número 20 e o nome 20. 3 dezenas, e assim você vai completando sucessivamente até o 100. 3 dezenas é 10, 20, 30. Você vai completar e vai escrever 30 e vai escrever também o nome 30. 4 dezenas, aí você vai contar 10, 20, 30, 40. Então, vai escrever agora para encher 40 unidades, que foram 4 dezenas, tá? Então, você vai completando essa tabela até chegar no 100, tá? Temos aqui embaixo, tá, uma dica, um lembrete para vocês não esquecerem. 10 grupos de 10 formigas são 10 dezenas de formigas. 10 grupos de 10 formigas são 100 formigas. 10 grupos de 10 formigas são 100 formigas. Então, aqui ele mostrou da forma escrita o número por algarismo e aqui escrito por extenso, tá? O nome 100, certo? E no livro ainda, na página 30, você ainda vai responder até o 4º quesito, tá? Da página 30. Não vai responder aqui construindo sequências não, que é o próximo assunto. Até o 4º quesito. Qual é o número que fica bem no meio?
entre o 10 e o 20? Você vai responder. E agora na letra B. E entre o 20 e 30? Qual é o que fica no meio? E entre o 30 e o 40? Qual é o que fica no meio? Então, você vai observar a sequência da família numérica e vai circular aqui, marcar qual é o número que fica entre esses que eles estão pedindo, tá certo? Agora, a gente vai para o livro de atividades, que está na página 43, tá? Observe o quadro numérico e tente responder os desafios. Então, aqui está o quadro de 1 até 100 e você vai responder A, B, C e D. São 4 perguntinhas, tá? Qual o maior número que está entre o 20 e o 30? Aí você vai ver aqui, do 20 até a sequência do 30. Qual é o maior número? Tá? Você vai observar. Certo? O maior não é o 30, porque ele está relacionando já o 30 aqui, é outro número, certo? Entre o 20 e o 30. Quantas vezes o algarismo 1 aparece nesse quadro? Quantas vezes o número 1 aparece dentro deste quadro? Então vamos lá, ó. Aqui temos o 1, temos o 11, o 12. Então, aonde tiver o número 1, você vai contar, vai marcar um xizinho ou pintar e depois vai escrever aqui o total de vezes que ele aparece, tá? Pinte os números em que o algarismo 1 representa uma dezena. Então, cada vez que ele representa uma dezena, quando ele completa 10 unidades, aí já temos uma dezena. Completou mais 10, outra dezena. Então, por exemplo, o 10, tá? É a dezena. Aí depois, onde é que ele aparece novamente, tá? E na letra D, em quantos números no quadro o algarismo 1 representa uma unidade? Quantos números ele apresenta uma unidade, certo? Então responde aí direitinho. São vários desafios, certo? E na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Partindo para a página 44, certo? E vamos até a 45, tá? Recorte as imagens dos papagaios e agrupe os animais. Então, aqui tá os papagaios, nessa parte embaixo, e você vai recortar e colar aqui 12 papagaios, 21 papagaios, tá? Quantas dezenas completas de papagaios você recortou e colou ao todo? Então, você vai contar quantas dezenas tem o total. 12 mais 21. Quanto deu o total? E você vai marcar aqui, certo? E na última atividade de hoje, na página 45. Se você contar a quantidade total de dedos de suas mãos e de seus pés, você pode dizer que tem quantas dezenas de dedos? Então, aqui temos 10 dedos na mão, mais 10 dedinhos nos pés. Quantas dezenas temos? Tá bem fácil essa. O 10º quesito. O sapo vai dar pulos a cada 3 casas. Pinte os números nos quais ele vai pular. Então, ele lembra das atividades que vocês fizeram e da videoaula da semana passada. Contando de 3 em 3, contando de 2 em 2, certo? Então, você vai ver aqui que o sapo vai pular de 3 em 3. Pulou 3, você pinta a casinha. Pulou mais 3, pinta a casinha, tá? E agora você vai destacar do material de apoio, ainda o material dourado, tá? E vai responder aqui essas questões, certo? Desenhe abaixo as peças do material dourado correspondentes a 4 dezenas. E lembra que a tia falou assim, não pode jogar fora as pecinhas do material dourado, porque vocês vão usar, certo? No decorrer do livro de todas as atividades. Então, você vai usar novamente as pecinhas do material dourado, que eu creio que você já destacou no seu livro, certo? Então, assim, a aula de hoje fica por aqui, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijo grande, até a próxima aula.